Aleluia, 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 aleluia. A semente é de Deus, a palavra. O Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, a vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso
é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra. Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, o Filho de Deus, Pai, que assumiu a nossa natureza humana de Maria, a Virgem, Nossa Senhora, para, com uma boca de gente, uma voz humana, nos falar a palavra do Pai, a palavra de Deus, a palavra que criou tudo, a palavra que cria e sustenta a criação. Então Jesus é esta palavra encarnada, com boca e voz para nos falar do Pai e como vivermos para agradar ao Pai, e a Ele e ao Espírito Santo, a Trindade Santíssima. As leituras que nós ouvimos são cheias de ensinamento. Nós escutamos o Padre Edson dizer logo no início: saciado quando se manifestar a sua glória. É uma saciação. Todas as leituras focalizam justamente este lugar profundo da palavra. A palavra de Deus que criou, sustenta, e essa palavra que é promessa de vida, esta e a outra para todos nós. Jesus usa a palavra falando em parábolas. Nós vimos aí essa parábola chamada do semeador, outros chamam da semente, e neste momento eu preferiria dizer que é a parábola da aventura da semente, porque depois Jesus vai explicar os terrenos onde cai a palavra de Deus. O que é parábola? É uma historiazinha, um exemplo, uma comparação que aquele que ensina uma verdade profunda, uma verdade mais alta, mais difícil de entender, usa para a pessoa perceber, para a pessoa entender. Porque o que interessa é isto: a pessoa entender, compreender, tornar sua a palavra, para que a palavra se encarne na sua vida, torne-se uma encarnação da palavra, como Jesus encarnou a palavra de Deus. Já na primeira leitura nós vimos essa comparação de Isaías. A chuva cai e não escolhe lugar, não. Cai na terra de gente boa, de gente que não é boa também,
E depois o Isaías diz que esta chuva é como a palavra de Deus. Na terra boa, ela produz alimento, o alimento, o trigo, a azeitona, essa coisa toda, vida. A terra que não presta, ela cai, escorre e não produz vida. Assim também é na vida de cada um. O semeador, aquele que semeia, é Jesus. O que é que ele semeia? A palavra, que é uma graça. A graça está sempre chovendo. Mas muita gente perde. Faz como isso, que na hora da chuva só sai de capa de chuva ou guarda-chuva. A graça cai, escorre para lá e não entra na pessoa. Você já pode pensar naquela terra dura de que falou Jesus. É a graça de Deus que é dada. O reino de Deus não é imposto. Deus criou pela sua palavra tudo. Sem eu, sem você, Deus nos criou. Mas Deus não nos salva sem nós, não. Ele dá a graça. E é com a graça de Deus que você, a fazendo frutificar, é que você entra na plenitude da vida. Quem não trabalha a graça de Deus, perde tudo. Depois a parábola, Jesus já faz a explicação. Então nos dispensamos de fazer essa explicação. Jesus está lá na beirada do lago da Galileia, mas ele falava a pessoas simples, pessoas que plantavam as suas hortas, as suas roças, de trigo, de uva, de azeitonas, o que eles comiam naquele tempo. Hoje plantamos milho, plantamos feijão e essa coisa toda. Mas Jesus então fala para a compreensão daquele povo. Depois os discípulos perguntam por que ele usa essas historinhas, que eles logo compreenderam. Trata-se de uma historinha. E então Jesus explica, que o reino de Deus é dado a todos, é uma oferta. Ele não é imposição. E ele é o semeador. Joga para tudo quanto é lado. Bons e maus, todo mundo recebe a notícia do reino de Deus. Agora, os 4 terrenos lá vai mostrar como a pessoa recebe e como reage. Aí, no primeiro terreno, aí a gente vê que aqueles que ouvem por ouvir a palavra de Deus. Então os meios de comunicação hoje estão cheios de citações bíblicas e não sei mais o que, e coisas profundas e palavras, quer dizer, tem muito. Mas às vezes cai, é como no asfalto, na beirada da estrada. E aquilo, não adianta muita coisa não. Aquilo é pisado pelos que passam ali por perto, aquilo é comido pelos passarinhos, aquilo não adianta nada. A semente, a palavra também é o mesmo. Essa pessoa não cuida de fugir da tentação, não cuida de fugir do mal que os outros lhe propõem, imita os exemplos maus. Por isso é que Jesus disse, o maligno, quer dizer, aquilo que se opõe ao reino de Deus, todas aquelas atitudes, aquelas ideias, aqueles modos de explicar, me siga, é assim, eu é que sei, e é assim.
você chegará, você será feliz. A estes ofertantes de felicidade e de prazeres, são muitos. Mas aí é como o passarinho que come a semente. Come a graça de Deus e você fica chupando o dedo. Depois, a terra dura, eu compararia com a família. A família é o lugar onde a pessoa aprende a ser gente. Uma comparação de São João Crisóstomo é como o rio, ou o riacho, as pedras vão rolando, e umas batendo nas outras, vão quebrando as arestas, e vão ficando tudo redondinhas. Quando chega lá no mar, já estão todas redondinhas. Assim também, são os exemplos, os ensinamentos, o que você percebe no outro, essa vida em comunhão. Você põe a sua vida para o outro e o outro põe a sua vida, a própria vida para você. Então, o que ele fala, o que ele pensa, o que ele reage, lhe ajuda. O que é bom, você se pega para você. O que é mal, você reze para ele. Então, nós temos uma família. Família é isto. Família não é um punhado de egoísmos, em que cada um procura tirar a maior vantagem da convivência ali, um explorando o outro. Não, família não é isso. Família é você se deixar amoldar e você ajudar a moldar os outros pela palavra de Deus. Essa é a família cristã. Por isso que se dizia que muitas vezes o pior inimigo dos homens são aqueles que estão mais perto dele. Muitas vezes na família há tanto egoísmo, tanta maldade, tanta exploração, que a gente fica pensando, os piores inimigos do homem são eles. É preciso a gente pôr a mão na consciência e pensar, você existe para os outros. Tudo é por mediação. Você não existe sozinho. Os outros precisam de você, mas você precisa também dos outros. Então, é essa comunhão, essa interação de bens e de convivência é que faz a vivência em família. Senão, é a terra dura. Pode aos pais falar, pode ensinar, pode dar exemplo, mas se é como uma estrada na beirada onde cai é como uma estrada onde caem essas palavras. Então, vem os companheiros, vem as drogas, vem as propostas todas, e você vai pensar que a vida é assistir um jogo de futebol. Mas vem também a preocupação com as ilusões. Às vezes a pessoa pensa que é muita coisa. Oh, que coisa, eu sou o dono. A mãe não, eu que mando. Os filhos não, eu fiz estudo. Eu é que estudei. Papai não estudou, mamãe não estudou. Coitados, né? Trabalharam e o filho estudou, é doutor. Então, eu é que sei. Então, essa é a ilusão. Lembra aqui uma lenda do galo. O Chantecler convenceu as galinhas, os frangos, as frangas e os pintinhos de que ele era que acordava o sol, para o sol vir, para ter um dia muito bonito, com sol, com luz, tudo isso. Portanto, ele de manhã cantava, repicava, e as penas grandes, aquele negócio todo. E o dia inteiro ele passeava, alegre no meio, porque ele é que chamava o sol. Só que um dia
Foi uma tempestade tremenda durante lá na madrugada, e tudo escurecido, e todo mundo canta para poder vir o sol, e ele cantava e o sol não vinha. Aí ele caiu, que era ilusão. E você também cai, pensando que você que manda, é você que sabe, é você que... Tá bom, gente, não seja um galo não, né? Não adianta não, bom. Viver na ilusão que é você que manda. O galo não manda no sol, mas você também não manda nos outros, não. Você é um. Deus sim, Deus é o Senhor. Pois é. E então a terra boa, onde tudo é bondade, onde a chuva que falava Isaías caiu, deu a semente, e na semente ela produziu 30, 60, 100, onde você luta, tem que sofrer, sofre às vezes muito, mas você é feliz, porque você realiza a sua vida e você ajuda Deus a realizar a vida dos outros. Você se faz e ajuda Deus a fazer os outros. Então essa terra boa, onde há essa comunhão de vida, essa comunhão daquilo que Deus colocou em você, onde você apresenta aos outros o que você recebeu de Deus e que você é. Esta é a família de Deus. Um produz 30, outro 60, outro 100. E São Paulo nos chamava a atenção. Olha, isto é importantíssimo, porque toda a criação, não é só a terra, não, estão esperando para se tornar o céu. Quer dizer, quando vai se manifestar a glória dos filhos de Deus, como nós vamos nos manifestar, não apenas este ou aquele, vamos nos manifestar aquela realidade que tivermos sido filhos de Deus, vai se manifestar essa glória. E São Paulo fala, e toda essa criação, esse universo todo, está esperando ansiosamente que nós nos façamos com a graça de Deus, filhos de Deus, para levar conosco toda esta criação. E nós escutamos o celebrante rezar em nosso nome na oração. Rejeitar tudo aquilo que não convém. Rejeite as drogas, rejeite o ódio, rejeite as malquerenças, rejeite essas companheirada toda que só leva para o mal. Seja gente com gente, rejeitar tudo que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno deste nome. Eu uma vez conversei com um médico e ele me disse, deu um exemplo lá, que mamãe fazia assim, ele disse, olha, siga tudo o que mamãe ensinou, porque ela nunca ensina nada errado para os seus filhos, e ela quer sempre o bem dos seus filhos. Então, abraçar tudo o que é digno desse nome, abraça tudo o que a sua mamãe lhe ensinou, e você estará cumprindo este seu batizado, aquela sua promessa de ser um cristão com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.